José Cobori, o nosso ninja da economia, revela por que ele mudou de lado. Virou esquerdista por quê? Bora saber agora. Pois é. E eu vi que você teve essa guinada, né? Você se considerava um cara de direita e hoje você se considera um cara da esquerda. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com você? Ó, se inscreva nesse canal, estamos quase batendo 40 mil inscritos, hein? Momento feliz, hein? Inclusive, você é um comunista! Sabe imitar o Bolsonaro aí? O nosso Chirinho da economia. Aí, Léo, o cara tá se soltando aí, cara, olha só. Então, estão te chamando de comunista. E como foi essa guinada? Quando que você começou a entender essa mudança em você? O que eu falo assim, acho que é tudo um processo, né, Vilela? Assim, às vezes a gente tenta cravar um evento. Quando que eu mudei, acho que é uma coisa... Você foi vendo isso? É um processo de amadurecimento, assim, de conscientização, né? É que você tava no olho você tava no olho do furacão, né? Do capitalismo mesmo. Você exatamente. tava lá movimentando a É verdade, né? engrenagem. O Cobori trabalhava no mercado financeiro, né? E de lá dentro você começou a perceber isso mesmo? Ou quando você começou a se afastar? Eu acho assim, aquilo que eu falei assim, todos nós temos uma coisa assim, quando você é jovem, tem até a brincadeira que fala assim, quando você é jovem, você é de esquerda, né? E quando você envelhece, você fica... Olha o comentário maravilhoso do chat. Com todo respeito, até porque eu sou comprometida, mas esse senhor aí era vapo. Conservador. Você vai ficando conservador de direita. E não sei se tem alguém que volta, né? No meu caso, eu voltei, né? Então, quando você é jovem... Você chegou a ser mais à esquerda quando você era mais novo? Quando era novo, era. Quando era bancário, eu falei pra você, fiz 8 greves. É verdade, tal, greve, piquete, olha aí, fez greve. tudo mais. Piquete, era revolucionário. Isso, né? O quê? Na época porque eu morava no ABC nessa época das greves, do Lula, o PT e tal. Inclusive, pra você que tá vendo esse corte, vamos ver se você vai pegar essa referência. Eu me considerava membro do Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Você tava onde? Tava em São Paulo? Não, tava em Cuiabá nessa época, né? Mas vamos lá, acho que eu vou fazer uma reflexão aqui. Você foi cooptado pelo sistema? Na verdade, assim, eu vou tentar fazer uma reflexão mais filosófica. Fala no meu ouvidinho. Quando eu era bancário, eu fiz 8 greves. Mas... Olha aí, ó, o comentário aí do chat boy, ó. Obrigado por essas greves, camarada Cobori. Hoje eu trabalho só 40 horas por semana por causa de vocês. Olha aí, ó, tá vendo? Pô. Talvez até inédito aqui pra você que eu faça essa ligação, né? Mas quando a gente precisa voltar a ser criança. Eu vou chegar lá. Quando você é criança, nenhuma criança nasce preconceituosa. Não. Nenhuma criança nasce com nenhum tipo de filtro, né? A criança é 100% inocente. As pessoas vão crescendo ao longo da vida e vão criando certos filtros e certos preconceitos influenciado pelo mundo externo, né? Sim, pela sociedade. Então, nenhuma criança nasceu não gostando de negro, não gostando de gay, né? Você pegar uma criancinha mesmo, ela convive com todo mundo. E aí, naquele momento, é os próprios pais que começam já a criar esse tipo de... Não, cuidado, não chega perto desse menino. Olha ali, o menino tá sujo. Não, sei lá, se o pai é preconceituoso quando homossexual, fala, não, esse menininho parece uma menininha, não fica... Então, ao longo do tempo, a gente vai criando esses filtros e esses preconceitos. E a gente deixa essa inocência e a gente começa a alimentar esse nosso lado preconceituoso, um lado um pouco mais não humano, que eu chamo, né? Como que foi a minha mudança? Eu, na realidade, isso que eu falei pra você que é meio inédito, que eu vou tentar contar uma história não tão longa, pra não tomar seu tempo. Sabe que aqui é como você na prisão. Aqui, né, não é? Ele não conhece aqui. É verdade. Não temos tempo. Não temos. Fica tranquilo. Só não dá pra ficar 80 dias, né? Mas relaxa. Porra, é verdade, né? O Cobori passou 80 dias preso na Operação Lava Jato. Caraca, que doideira, bicho. Aqui não tem tempo, não. Todos nós temos traumas de infância. A minha mudança, eu acho, foi o meu processo terapêutico depois que eu saí da prisão. Obviamente não foi de imediato, mas foi ao longo do tempo, né? Então, assim, todos nós temos certos traumas de infância, né? Eu, quando era pequeno, eu acho até por isso eu comecei a trabalhar cedo, foi uma forma de eu sair desse trauma. Quando eu era criança, eu apanhava muito, né? Tinha um irmão lá que era... Sapeca, o irmão mais velho. Ele aprontava e a gente apanhava, né? No lugar dele. Sério? Minha mãe, principalmente, sempre foi muito rigorosa. Só tinha um irmão ou tinha mais? Nós somos em 4, né? Eu sou o terceiro. Eu tinha uns vizinhos, chat, quando eles apanhavam, tipo assim, era o dia que a mãe tirava pra bater no filho e tudo. Ela ficava tão puta.
em determinados dias com um deles, que ela começava a bater num, eu só escutava ela e procurando. E tu, aquele dia que tu fez isso, tome também. Ela tirava o dia pra... Dona Leó era o nome dela. E meus pais sempre foram, principalmente minha mãe, sempre foi muito rigorosa, que já foi rigoroso. Então, assim, apanhava igual um condenado quando era pequeno. Quem nunca, né? Nossa geração apanhou muito. Só que minha mãe tinha requintes, assim, ela era disciplinada pra bater. Então, pra eu apanhar, eu tinha que olhar pra parede, eu não podia chorar. Sério? Aí, Não, isso era clássico dos pais. E não chora não, que eu também te bati. pelo menos minha mãe deixava. Ela chora mesmo. Ela dava os castigos, era tudo assim, vai levar Chinelada. 20 cintadas, aí mandava eu escolher o cinto, quando eu escolhia um cinto muito macio, ela não deixava, aí ela pegava o pior. Ei, eu tinha uns vizinhos, que a mãe era filha da puta também, a mãe deles. Porque ela fazia o seguinte, quando eles aprontavam muito, ela falava assim, passa pra dentro, vai tomar banho. E aí eles entravam, todo pensando assim, vou apanhar. Porque quando a mãe fala passa pra dentro, ela geralmente tá na porta, esperando tu passar na porta, porque o limite da porta é pequeno, e aí tu vai levar uma cintada. Ela vai falar, passa pra dentro. Aí ele passava correndo pela porta, e ela não fazia nada. Ele pensava, me livrei da surra. Só que aí ela esperava eles entrar no banheiro. Quando o moleque tava lá de boa no banheiro, ela chegava com o cinto. Ou seja, eles apanhavam molhado, cara. Porra, eu vi isso acontecer demais. Eu pensava, por que já não escolhe, né? É kit de crueldade. Eu pegava o pior e quem executava a pena era meu pai que batia, né? Nossa, pior ainda. E eu não podia chorar, não podia... Obviamente isso eu descobri depois de velho, né? E aí o que aconteceu? Pra eu sobreviver a essa situação, eu aprendi a meio que bloquear as emoções, né? Não sentir dor é uma delas. Acho que a dor é a mais primária das sensações, né? E aí eu não podia respirar, não podia chorar, não podia falar, não podia reclamar. E aí eu aprendi, então, a bloquear as emoções, né? E ser muito mais racional. E descobri também que se eu trabalhasse, como o japonês valoriza muito o trabalho, se eu trabalhasse, eu ia ter o respeito da minha mãe. E isso foi confirmado, porque quando eu comecei a trabalhar, cara, a mudança, minha mãe mudou completamente. Passou a me tratar de outro jeito, né? Até hoje eu tenho um trauma, eu não como cebola. Minha mãe obrigava a comer cebola, assim. Era metade do prato era cebola crua. Sério? Arroz com cebola, feijão, era tudo. Hoje você come cebola? Hoje eu não como cebola. Chega na pizza, sem Olha, cebola. Não como. Então, e aí eu descobri que, inclusive, depois que eu comecei a trabalhar, minha mãe começou a fazer a minha comida separada, sem cebola. Olha só. Então aquilo, na verdade, é uma confirmação pra você que você estava certo. O caminho é esse, trabalhar. Então, desde pequeno, eu tenho esse negócio que o trabalho é o que vai me trazer reconhecimento. Mas, como o Freud explica, na verdade, a gente tá sempre querendo o reconhecimento da mãe, né? Ou do pai. Então, eu sempre Desgraça! O velho Freud. quis esse reconhecimento da minha mãe. Então, profissionalmente, eu sempre fui muito racional, bloqueado por essas emoções, né? Que eu não podia sentir emoção. E eu ia evoluir trabalhando racionalmente. E quanto mais sucesso profissional eu tivesse, eu ia ter o reconhecimento do olhar da minha mãe, né? E isso aconteceu aí, minha mãe faleceu em 2015. Foi quando eu tava funcional, continuava trabalhando, mas minha esposa é psicóloga e falou assim, eu acho que você tá com depressão, né? E aí, respeitando a análise dela, eu falei, eu acho que eu não tô, né? A gente nunca acha que tá, né? Respeito. A gente acha, tem aquele estereótipo que o deprimido não sai da cama, né? Não faz nada, não come. Eu, como tava tudo normal, eu continuava, mas ela, acho que em alguns momentos que eu ficava mais, ela notava, me conhecendo bem, ela falou assim, eu acho que tá com depressão. Aí eu fui psiquiatra, psicólogo, comecei a fazer terapia, mas nada muito, era uma depressão leve, né? Mas já era... Aí é todos nós, né? Um processo assim, passei a vida inteira, né? Buscando esse reconhecimento, esse olhar da minha mãe, agora que ela fala... Cadê o psicólogo do chat? Como é que a gente descobre quais são os primeiros sinais da depressão? Como é que a gente percebe? Assim, tem uma escala, tipo, a pessoa começou a ficar escutando música sofrida, como é que é? Ficou nas trevas, começou a ficar em pé na cadeira, tipo o L lá do Death Note. O mundo fica mais cinza, mas do ponto de vista de quem? Faleceu, o que eu vou fazer agora, né? Assim, inconscientemente você fica, qual o objetivo da vida agora? Mas aí, 2018 veio a prisão. Fui preso, deu tudo. Depois que saí da prisão, fiquei 3 meses, assim, depressão profunda, né? De não querer fazer nada, né? E aí eu comecei, aí minha esposa incentivando eu a fazer psicoterapia, esse tipo de coisa, eu fui fazendo. Aí aí veio a pandemia, e eu comecei a estudar, eu fazia psicoterapia, mas não via muita evolução, porque o que é a terapia, né, no processo psicológico? É acessar esses seus traumas, né, que você teve na infância, tentar acessar lá para você, de repente, fazer uma releitura disso, né,
para que você volte naquele momento que você teve os traumas e você faça uma ressignificação, né, que os psicólogos fazem. Mas aí é muito lento o processo de psicoterapia, né? E eu comecei a estudar junto com a minha esposa sobre psicodélicos. Dorgas. Porque, principalmente nos Estados Unidos, tinha estudos muito avançados de psicoterapia assistida por psicodélicos, né? Até a década de 70, Lucy in the Sky. quando o Nixon, até pelo Woodstock, não sei se você lembra, teve o Woodstock, aqueles protestos contra a guerra do Vietnã, né? E o governo americano associou aquela subversão, né, tanto de Woodstock dos jovens e os protestos contra a guerra aos psicodélicos, à utilização de psicodélicos. Que parada. Na época tinha muito estudo avançado com psilocibina, com LSD, né, e com outras plantas medicinais, como ayahuasca, esse tipo de Já coisa. tinha desde aquela época? E era avançadíssimo. É mesmo? Era avançadíssimo. Aí o Nixon pegou, durante a guerra do Vietnã, ele proibiu o uso de psicodélicos, tirou o financiamento de pesquisa que as universidades tinham e classificou os psicodélicos como Pior coisa do mundo. a top 1 lá das drogas ilícitas, né? E aí as universidades simplesmente pararam de fazer a pesquisa, mas elas estavam avançadíssimas, né? Cara, os Estados Unidos sempre é foda, né? Eu tava vendo ontem no Fantástico. Vocês viram essa notícia aí de 2 espiões russos que se infiltraram no Brasil aqui há anos? Os caras aprenderam a dançar forró, abriram empresa, um bocado de rolê assim, né? E aí descobriram recentemente, né? A Polícia Federal descobriu. E aí, a Polícia Federal tava ouvindo o depoimento de um brasileiro que conheceu o cara, né? Que o cara trabalhou na embaixada e tal, fazendo favores pra esse cara. Mano, aí, a reportagem. Depoimento do cara para a Polícia Federal, para a agente Stabin e para o FBI. Aí eu fico, que porra que o FBI tem a ver com isso, irmão? Estados Unidos sempre metido nas coisas. Principalmente a Universidade Yale, John Hopkins, tinham todos muito, muito avançados. E eu comecei a estudar isso aí, e tem muitos documentários no streaming, né? Na Netflix, na Amazon, tem vários documentários. Indica um aí pra ver. Tem um que é a viagem do psiconauta, tem... Depois eu te mando. Cara, quero ver. E tem um filme que eu assisti que foi uma abundância na minha vida, que foi um filme sobre isso também, que chama The Wisdom of Trauma. A sabedoria do trauma. É um documentário ou ficção? É um documentário, mas é curto, assim, tem 1 hora e pouco. É de um professor que chama Garbo Maté. É um canadense que ele estudou, e nesse aí ele faz com ayahuasca, mas ele usa psilocibina também. Cara, é impressionante, assim, os estudos que tem. E aí, minha esposa formou um grupo com 4 psiquiatras e 4 psicólogos. Como são da área médica, eles podem fazer a pesquisa, né? E eu traduzi o manual de Yale, né, para eles, na época. E fiz lá e traduzi e tal. E eu comecei a fazer psicoterapia assistida por psicodélicos. Ele, na verdade, ele é um processo que você consegue acessar, né, esses seus traumas. Mas como é? Os índios utilizam muito, né, a ayahuasca para isso, né? E você acessa os seus traumas lá que você teve na infância. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz a minha primeira experiência, tudo que eu não senti quando eu era criança, eu senti no dia. Sério? Tá até filmado lá. Eu senti que eu tava apanhando, senti a dor da cintada. Não, quero chorei. Não. Tudo que eu não pude fazer, eu fiz também. Que foi chorar, respirar. Então, assim, foi uma coisa bem... Então é como se ele desbloqueasse isso que você bloqueou lá no passado, entendeu? Então é como se eu tivesse aprendendo a sentir as emoções a partir dessa psicoterapia. Entendi. Você tem toda uma preparação, depois você faz a sessão, depois você tem toda uma integração, que é você fazer uma leitura de tudo isso que você viveu, né? E aí isso tem me ajudado muito, e isso, voltando para o início, isso na realidade é como se eu tivesse voltado lá e eu estivesse aprendendo a sentir as emoções, entendeu? Que eu bloqueei lá no passado. Que parada, né? Então... Pô, eu só lembro... Voltando lá, eu voltei a ser criança, pelo menos Só lembro do episódio de Rick e Morty que eles passam eles passam por uma realidade onde eles precisavam matar eles mesmos e desenterrar corpos, aquelas paradas, tá ligado? Que é quando eles voltam. O Rick barbudo, o Morty todo descabelado, aí eles olham pro outro e começam a chorar, mano. Meu Deus, que experiência terrível! Me sinto muito nessa. Emocionalmente, né? Eu voltei a ser criança e é como se caísse... É esse aí mesmo. Excelente isso aí. Você assiste isso aí, é bom. Bom demais. Você fica impactado. No final ele... Não vou contar que é spoiler. Quero ver. Então, assim... Voltando assim, é como se você voltasse e perdesse esses filtros todos que eu criei para sobreviver, né? Na verdade, você cria uma casca para você sobreviver. Claro. Então é como se eu tivesse caído dessa casca, eu aprendi a sentir a emoção mais básica de tudo, foi dor, né?
Eu sempre fui um cara resistente à dor, aí eu aprendi a sentir dor. E é como se seu corpo e sua mente e sua consciência fosse aprendendo tudo de novo, do zero, né? Então você fica uma pessoa mais sensível e você começa a ver o mundo de forma diferente, né? Faz sentido. Olha aí o comentário aqui, ó. Eu tenho medo de usar essas coisas e passar mal de bad. Uma vez eu presenciei uma amiga que ela ficou o chapeleiro maluco. Ela ficou só assim, que horas são? A cada 30 segundos ela me perguntava o horário e falava, meu Deus, já passou muito tempo, meu Deus. E eu, meu Deus, o chapeleiro maluco. E isso aliado, eu fiz uma pós-graduação em filosofia, e eu leio muito, né? Gosto de ler muito, tenho lido muito sobre filosofia. Isso aliado com esse novo aprendizado tem feito esse trabalho. Então, aí depois isso foi na pandemia, né? Depois da pandemia eu continuo fazendo terapia, obviamente, com tudo isso. E venho lendo não só a parte filosófica, como a parte Do relógio não coelho. É isso aí. de ciência econômica, de ciência política, né? E de economia política também. Então isso é uma conjunção de fatores que você vai evoluindo. E aí você começa a ver que você estava num mundo muito reduzido. Pois é. Então quando eu estava no mercado financeiro, minha vida toda, minha carreira toda, é como se eu tivesse ali, eu até brinco, né? Eu tivesse só numa cena, participando de uma cena em que aquela cena, os protagonistas são sempre muito bem sucedidos, né? E agora é como se eu tivesse saído daquela cena e eu estivesse vendo o filme todo. De fora. Eu tô de fora vendo o filme todo. Eu falo, putz, eu tava só naquela cena, mas o filme inteiro tá me mostrando outra coisa, entendeu? E quando você olha e mostra outra coisa e você olha, você se conecta mais com o resto do mundo, né? Então, essa parte filosófica, essa parte da psicoterapia tem me ajudado bastante nesse processo de mudança, né? Tanto que na última que eu fiz assim, acho que foi até no Marketing Maker, você perguntou de uma música, é engraçado que é ligado aos psicodélicos, não foi proposital, mas eu sempre gostei de Pink Floyd, né? E Pink Floyd, você sabe que eles são reconhecidamente uma banda progressiva, de rock progressivo psicodélico, né? Até porque o Roger Waters, eles utilizavam muito na época LSD, né? Que também fazia parte dos estudos das universidades, a utilização da LSD. E as músicas do Pink Floyd, você vê, são muito psicodélicas, né? E aí eles perguntaram a música, e eu sempre gostei de Pink Floyd, mas nunca associei, assim, com letra, com nada. E nas minhas últimas experiências, foi muito impactante, assim, escutar o Comfortable Numb e o Wish You Were Here, né? Que é o Confortavelmente Entorpecido e o Como Eu Gostaria Que Você Estivesse Aqui, né? Que na minha última experiência, como eu bloqueei, eu não lembro nada antes dos meus 7 anos de idade. Sério? Não lembro nada, assim, nada. Meus psicólogos sempre perguntam, lembra aí que você... Não lembro, não consigo. É um bloqueio total mesmo, assim, eu não consigo lembrar, sabe? E numa das últimas psicoterapias minha, a minha intenção, que sempre vai, você tem uma intenção, né? Você se prepara e tal. E a minha intenção era encontrar essa criança. Encontrar essa criança que eu não lembro que eu fui, conheceu, né? não conheci, e conversar com ela, né? E durante a psicoterapia, essas duas músicas tocaram, né? E foi muito assim, como se a música tivesse sido feita pra mim, entendeu? Então no Confortable Number, se você pensar bem, tem uma parte que o cara vai falando, aí o David Gilmour, ou o Roger Waters, ele canta pra ele mesmo, né? Não sei se... Não conheço. Que ele fala, hello, is there anybody in there, né? Tá. Tem alguém aí? É como se, na experiência pra mim, é como se fosse uma viagem como pra se os dentro. 3 fossem eu mesmo falando ali, mas fosse uma supraconsciência. Os 3 é você mais velho, você mais novo e o Não, terceiro? era os 3 no momento do... Pra mim, ficou claro assim, como se fosse no momento do trauma. Ah, tá. Então, naquele momento que eu deixei de ser criança e virei adulto, Entendi. pra sobreviver, entendeu? E Essas duas figuras. É como se fosse naquele momento, essa parte que o cara fala, tem alguém aí e tal, é como se fosse uma supraconsciência Sei. minha falando comigo mesmo. Você tá aí, vem cá, né? Você vira e fala, vou te tirar daí, vou te fazer você parar de sentir dor, tal, como se fosse um inconsciente ali, uma supraconsciência falando, na parte cantada, que ele fala assim, ó, não há mais dor, né? Você está se afastando, uma fumaça no horizonte, né? Eu me lembro quando era criança, eu tive uma febre, minhas mãos pareciam 2 balões, né? Então, ali na experiência para mim ficou muito claro que as mãos pareciam 2 balões, era que eu era criança e olhava para minha mão eu tava vendo mão de adulto, entendeu? Poxa. Eu já tava me vendo um adulto, né? Então, a Confraternização, assim, parece que escreveram a música ali, né, para mim, naquela experiência, e eu vendo tudo isso. E no final, quando o David Gilmour conta, ele fala, eu tive uma visão fugaz, né? Quando eu olhei, eu não consegui mais te encontrar, a criança cresceu, né, e o sonho se foi. Foi exatamente nesse momento, né, que a criança virou adulto, né? E aí quando
Quando ele virou adulto, ele olhou para ver se enxergava a criança e a criança já tinha crescido, né? O sonho já tinha acabado. Então, assim, eu ainda estou nesse processo de psicoterapia, mas eu não consigo lembrar de nada quando eu tinha antes de 7 anos, né? E a Wish You Were Here é como gostaria que você tivesse aqui também, na minha experiência, foi o adulto cantando para criança, entendeu? Como eu gostaria que você estivesse aqui, né? Eu gostaria de te encontrar, sei lá, bater um papo, conversar com a criança, porque eu não consigo me ver e nem me lembrar como criança. E aí, essa parte de... Eu gostaria que... Na música, também a letra, assim, é maravilhosa dessa música, né? Que ele fala, pô, então você acredita que você consegue distinguir, né? O paraíso do inferno. É o adulto cobrando a criança, né? Então, você virou adulto que você, né? Você sabe distinguir o paraíso do inferno, o conforto, uma cinza. Na música ele fala muito isso, né? E tem uma parte que ele fala assim, você trocou, né, falando das emoções, né? Você trocou, o adulto cantando para criança, né? Então você trocou ter um papel secundário numa guerra por um papel principal numa cela. Mais das emoções, né? A criança lá, então, se bloqueou suas emoções, você preferiu ser um protagonista dentro de uma cela do que ser um coadjuvante numa guerra, né? E a guerra das emoções, né? Você tem que aprender a lidar com as emoções e tal. Então, assim, putz, essas duas músicas do Pink Floyd, assim, eu escuto direto e eu lembro da experiência, né? Eu lembro, assim, como se eu tivesse realmente nesse momento e se eu realmente tivesse o adulto ali questionando a criança, né? Você consegue distinguir. E no final dessa música, ele fala que nós somos só duas almas perdidas nadando no mesmo aquário, né? Com os mesmos medos, né? Ano após ano, com os mesmos medos. E no final ele fala, como eu gostaria que você estivesse aqui, né? E aí o adulto querendo encontrar a criança, né? E conversar. Então acho assim, nesse processo de psicoterapia tem me ajudado muito nisso. De resgatar essa criança e ser mais humano, sabe? Ter mais empatia pelos outros, ter mais empatia pelo mundo. Sair desse discurso da meritocracia, né? Que é muito comum, né? O pessoal da direita o cara tá ali, é pobre porque não se esforça. Porra, bicho. Será que a sociedade dá oportunidade para todo mundo? Não dá, né? Mesmo que o cara se esforçar, vai ter exceção à regra? Vai, que eles sempre pegam. O cara ali nasceu na favela, não tinha pai, não tinha mãe, estudou, virou juiz. Tá, cara, mas isso é 1 em 20 milhões. Enquanto a gente estiver olhando pra exceção... Né? Fora que é isso, né? Fora que, olha só, esse exemplo que ele deu é curioso, né? A gente tem que ser muito pica, pra ter um emprego normal do cara branco classe média, tá ligado? A gente tem que ser muito pica pra chegar no normal desses caras. A sociedade não dá, a sociedade capitalista não dá a mesma oportunidade pra todo mundo. É uma perpetuação das desigualdades. Se você nasceu pobre, cara, 90% de chance que você vai continuar pobre, seu filho vai continuar pobre, porque o sistema não vai dar oportunidade pra você sair disso. Entendeu? História pessoal, interessante. Se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau.